Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos a continuidade às lições bíblicas da CPAD, do segundo trimestre de 2021. O tema que estamos estudando, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Chegamos na lição de número 8, o ministério de evangelista. O texto áureo se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática está dizendo assim: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia e um arauto de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe se encontra lá em Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 35. E Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos saber um pouquinho mais desse ministério maravilhoso que é o do evangelista. Quero fazer aqui uma leitura. O evangelista não tem medo de ir todas as partes da terra pregando a palavra. O evangelista não teme descer as partes mais baixas em busca das ovelhas perdidas, mesmo em Samaria. O evangelista atrai as multidões para ouvir a sua mensagem. O evangelista causa grande alegria na cidade. O evangelista impacta a todos. O evangelista entende que seus líderes sabem e têm mais experiência. O evangelista trabalha em comum acordo, em submissão aos seus líderes principais. O evangelista respeita as decisões de seus líderes. O evangelista sabe que as decisões apostólicas é fundamental. O evangelista é um guerreiro de frente. O evangelista tem experiência com os anjos, mas conhece a voz do Espírito Santo. O evangelista tem disposição para grandes aventuras. O evangelista tem força para correr e acompanhar uma carruagem que se dirige à perdição levando uma alma. O evangelista conhece o tom da palavra de longe. O evangelista tem disposição para ensinar a palavra de Deus. Texto maravilhoso. Dando continuidade à lição, vamos para o comentário. Introdução. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom maravilhoso. Por isso, estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Coríntios e Efésio. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho. Em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Vamos para o primeiro tópico. Jesus envia os 70. Primeiro ponto do primeiro tópico. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas obras do reino de Deus na região de Galiléia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. E em segundo, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar a única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que, na seara do Senhor, falaram em seu nome próprio, pregando a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração de Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Lá em Lucas 10, versículo 2, fazer um comentário aqui. Sempre há de faltar obreiro para a seara de Jesus nesse mundo. A seara de Jesus é a única que sempre precisa de obreiro. Ela sempre necessitará de obreiros. Então Jesus envia ovelhas no meio do lobo, justamente porque os obreiros não se apresentam. Olha que interessante.
Vamos para o segundo ponto do primeiro tópico. Enviado para o meio dos lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levará os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que as pessoas pagaram com vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentaram ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por regiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiro que se dirige para o meio dos lobos. Lucas 10, 3. Vou fazer um comentário aqui. Na primeira comissão, ele manda ovelhas para o meio dos lobos. Jesus esteve ali durante 3 anos ao lado dos seus discípulos, crendo que daria frutos dignos. Porque as ovelhas eram fracas diante dos lobos, poderia ser devorada. Por isso somente aconteceria se elas estivessem revestidas com o poder de Deus e com as suas armaduras. Olha aí. Então, somente com o poder de Deus as ovelhas são enviadas para o meio dos lobos. Terceiro ponto, os sinais e as maravilhas confirmada a palavra. Os 70 discípulos receberam o poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas maravilhados, surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Mas, naquele momento, Jesus falou-lhe de uma realidade que eles não compreenderiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito é, primeiramente, ver os milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder, temos nossos nomes escritos no céu. Versículo 20, fazendo um comentário do versículo 20. A nossa posição é melhor do que a nossa missão. Ou seja, não vos regozijais pelo resultado do trabalho dos seus ministérios, ou porque o diabo sai quando os ministros de Deus chegam. Alegrai porque estais na lista do ministro salvo, que expulsa o inimigo por causa do poder do novo nascimento. Olha que tremendo. Vamos dar continuidade, vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, a grande comissão. Primeiro ponto, alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a ressurreição foi: ide ensinar a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa ordem é chamada comumente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Vamos para o segundo ponto. O mundo está dividido em 2 grupos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há 2 grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem acerca da salvação. Os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, raças, sexo ou condições sociais e econômicas do homem. Não há judeus, não há gentios. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Amém? Seguindo aqui para o terceiro tópico, o dom ministerial do evangelista. Primeiro ponto, o conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizon, isso é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido
pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o Evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar da parte de Deus a mensagem inspirada para tocar os corações quebrantar as almas dos pecadores. Segundo ponto, o papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação através da sua mensagem. Vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes, o evangelista torna-se um plantador de igreja, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. O evangelista, cheio da graça de Deus, poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tal convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação ao Salvador Jesus. Maravilha. Terceiro ponto. A finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, do evangelista, tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desses obreiros que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. Por exemplo, de Filipe, a exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar em multidões, seja para falar em uma única pessoa. Atos 8:6. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder as seguintes perguntas dirigidas ao pecador. Entendes o que lê? Atos 8:30. Amém? Vamos para a conclusão. O dom ministerial do evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isso, porém, não significa desobrigar o crente individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isso é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem a sua caminhada cristã firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E desse compromisso não pode se apartar nem um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Amém? Lição maravilhosa. Ministério do evangelista. Você também pode ser um evangelista levando a palavra de Deus, compartilhando esse vídeo. Obrigado por assistir. Obrigado por estar aqui comigo assistindo esse vídeo. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Continue nos assistindo, compartilhando. Seja um evangelista. Cumpra o teu ministério compartilhando esse vídeo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa e toda a sua família e a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.